Oi, pessoal. Na aula passada a gente falou sobre pedras, né? Sobre a diferença de mármore, granitos e pedras sintéticas. Hoje eu vou falar sobre reformas em apartamentos e residências alugadas, né? Nesse tipo de reforma, a gente se depara com dois problemas principais. Primeiro, a autorização do proprietário e o segundo é o investimento financeiro para reformar, né? É muito comum que o cliente não queira fazer um investimento grande, porque afinal a casa não é deles, eles podem acabar saindo, se mudando, indo para outro lugar, né? Então, para fazer as alterações, sempre é importante ler o contrato, né? E sempre pedir autorização do proprietário. A permissão, importantíssimo, sempre deve ser por escrito, né? Geralmente ela é intermediada pela imobiliária, mas sempre é importante prestar atenção nessa questão. Tem que ser por escrito, tá? A vistoria é um momento importante na hora de alugar um apartamento e ela tem que ser feita com calma. Ela tem vários pontos a serem vistos, né? Porque é nesse momento que tu deve comunicar, é até sempre bom fazer registros em fotos, né? O que é bom, o que é importante verificar? Cupim. Onde tem janela de madeira, piso de madeira ou porta, sempre importante ver se tem a presença de cupins. A gente não vai querer pegar uma casa com cupins, porque, né, acaba passando para os móveis que a gente tem e é bem complicado de tratar. Como é que a gente faz para ver? Geralmente uma madeira com cupim, ela tem pequenos furinhos, né? E outra, que nem ali na imagem que eu coloquei, e outra forma de ver é, por exemplo, nas portas, tu vê a presença de um pozinho, né? Então, muito importante dar uma olhada nesses sinais, né? Também manchas de umidade nas paredes. Sempre bom testar os equipamentos, ligar a torneira, puxar a descarga. E, em especial, eu gosto de observar sempre embaixo da janela para ver se tem alguma manchinha, se tem alguma bolha, né? Para ver se essa janela não tem algum problema de infiltração, né? É comum ter problema de infiltração, onde passa encanamento, claro, mas também em janelas. Antes de fazer reforma, atente-se às regras do condomínio. A primeira coisa que se deve fazer é perguntar os horários de barulho, né? E outro cuidado também é sobre a proteção do elevador. Se o apartamento, se o prédio não tem um elevador de serviço, é importante conversar com o síndico para saber se tem alguma proteção, né? E sempre utilizar. É importante também, né, sempre avisar o síndico que essa reforma, né, vai começar. Ter um projeto bem definido é importante para economizar e para otimizar tempo, né? Economizar no sentido que quando tu tem um projeto definido, tu diminui a quantidade de imprevistos na obra, ter que refazer coisas, né? Então, se o imóvel precisar de uma avaliação mais profunda, sempre é bom contratar um engenheiro arquiteto. Dependendo do tipo de reforma, é exigida uma RLT ou uma ART, né? É o Registro de Responsabilidade Técnica. Qual a diferença deles? Não tem muita diferença, os dois funcionam, porém, um é emitido pelo Conselho dos Arquitetos e o outro pelo Conselho dos Engenheiros, mas ambos têm responsabilidade técnica para assumir uma obra. O que é permitido, né? É permitido fazer em pequenas intervenções que sejam reversíveis, né? Porque tu recebe o apartamento de uma forma e tu tem que entregar da mesma forma que tu recebeu. Então, é permitido pintar a parede, usar papel de parede, colocar espelho, quadros, e também dá para fazer outro tipo de mudança, como trocar o chuveiro, o assento do vaso, mas sempre que for feita essa troca, é importante guardar esse material para recolocar quando for entregar o apartamento. Sobre o piso, né? Às vezes tu aluga um apartamento e o piso não tá legal. O que dá para fazer para melhorar isso? O que não precisa também da aprovação do proprietário? Uma das coisas que dá para fazer é investir num tapete, né? O tapete vai acabar tapando boa parte do piso, vai dar uma disfarçada. Mas uma dica muito legal é investir num piso laminado. O piso laminado ele é fácil de colocar, né? Coloca uma manta sobre o piso existente e depois tu só instala esse piso laminado.
ele não vai danificar o piso que está embaixo. Então, quando tu for embora, é só retirar o piso laminado. Inclusive, dá para levar o piso laminado junto e utilizar em outro lugar, né? Numa próxima casa que tu for alugar, que o cliente for alugar. Então, essa do piso laminado é uma ótima dica, tá? A iluminação, a gente já deu uma olhadinha, né, na aula específica de iluminação, é muito importante para o conforto lumínico, né? E eu já falei um pouquinho disso anteriormente, mas vale lembrar que os trilhos, né, a iluminação com trilho é muito legal para usar nesses momentos. Por quê? Porque tu recebe o apartamento com um ponto de luz, geralmente, né, uma sala com um ponto de luz, e com o trilho tu consegue aumentar a quantidade de luz e distribuir a iluminação, como tá ali no exemplo da imagem do meio, tá? E também, né, super legal investir em luminárias de piso, em luminárias de parede, de mesa. A gente comentou também anteriormente a gente viu anteriormente que a luz amarela, a luz quente, ela é mais calmante, aconchegante, então fica super legal. A gente consegue deixar o ambiente mais aconchegante com a iluminação. A decoração, né, é legal, é fácil de fazer e ela deixa o espaço com uma cara nova. Então, dá para investir em almofadas, em mantas para sofá, em cortina, em tapete, em quadro e prateleiras, né? Os tecidos, eles tendem a deixar o espaço mais aconchegante e sofisticado. E outra dica importante é que, apesar do apartamento, da casa ser alugada, isso não quer dizer que ela não pode ficar da cara do cliente, né? Não pode ficar na cara do cliente. Tu quer ter uma casa que tenha a tua cara. Então, é muito legal investir em decoração personalizada, né? Personalizar essa decoração usando itens pessoais. Por exemplo, livros, né? Usar os livros do cliente na decoração. Eu tive uma vez um cliente que ele tinha uma máquina de escrever que era do avô dele. Eu com certeza abracei essa máquina essa máquina de escrever e consegui botar ela na decoração, ficou super legal e ficou personalizada, né? A pessoa se sente realmente mais em casa, não é porque o apartamento é alugado que tu não vai se sentir em casa. Falando um pouquinho sobre tapete e cortina. Eu coloquei ali uns exemplos para mostrar a forma correta de usar o tapete. O tapete, ele delimita o espaço. Então, é interessante, né, que o sofá, as poltronas fiquem embaixo do tapete. Não é recomendado que use um tapete pequeno, né, que não delimita esse espaço. E sobre a cortina, a forma correta de usar ela não pode ficar arrastando no chão, mas ela também não pode ficar muito alta em relação ao piso. Geralmente a gente usa 1 centímetro mais alto que o piso, que dá aquela sensação que ela está encostada no piso. E outra dica importante, né? Quando tu vai orçar uma cortina, tu passa as medidas para a loja, né? Pede o orçamento e na hora de fazer, sempre importante pedir uma conferência de medidas. Tu pede para a loja ir lá e conferir as medidas. Primeiro porque às vezes acontece uma diferença de medidas de uma trena para outra, enfim. E se a loja fizer essa medição, qualquer problema, se ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, ela tem a obrigação de arrumar, né? Então, sempre faço isso, sempre peço conferência de medidas. Sobre os móveis soltos, né? Importante investir em móveis de qualidade, afinal, são móveis que tu pode levar para outros apartamentos, né? E tu garante uma durabilidade, tá? E é sempre importante ter atenção no tamanho dos móveis. Se o apartamento, eles têm que ser proporcional para dar aquela sensação de harmonia no espaço. Então, se tu tem uma sala muito grande, é ok usar um sofá grande, mas se tu tem uma sala pequena, não usa um sofá grande numa sala pequena, que não vai ficar legal, não vai ficar harmônico, né? Então, para casas alugadas, talvez um sofá de tamanho médio seria bom, porque a chance de dar certo em 2 tipos de ambiente é melhor. Então, é sempre legal observar isso. Hoje eu quis dar para vocês umas dicas, né, de reforma em apartamentos ou residências alugadas. E na próxima aula eu vou falar sobre ambientes pet friendly. Qualquer dúvida que tenha ficado, falem comigo no Instagram. Meu Instagram é @marcelaklein_arquitetura.
Até a próxima! Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.